Bem, eu tinha dito a vocês que a gente ia ler o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. De fato, é o texto que vamos ler, e diz assim a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Esse é um texto muito lindo, eu gosto demais desse versículo, onde Paulo ele faz uma espécie de ele vai falar muito sobre ele mesmo nessa carta aos Coríntios, é uma carta muito pessoal, e ele já dá uma pérola aqui para a gente nesse texto. Ele estaria dizendo, em outras palavras, mas é exatamente o que ele quer dizer, as seguintes coisas, ou as seguintes palavras: o meu orgulho, ele diria, o meu orgulho é esse, o testemunho da minha consciência, de que eu sou santo e de que eu sou sincero diante de Deus, de que eu não ajo com sabedoria humana, mas na graça divina. E eu tenho vivido neste mundo desta maneira, especialmente no meu relacionamento com vocês, os coríntios. É mais ou menos isso que Paulo fala, e parece que Paulo, quando fala isso, ele está meio que se defendendo. E não seria muito difícil a gente dizer isso. Realmente, Paulo está se defendendo na carta aos Coríntios. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele escreveu para uma igreja onde havia um grupo que não é que não gostasse de Paulo, mas era um grupo que Paulo era uma pessoa meio controvertida para alguns deles. E haviam pessoas que não falavam muito bem de Paulo. Na segunda carta, a gente acaba descobrindo que essas pessoas diziam, inclusive, sobre Paulo, por exemplo, que Paulo era um homem carnal. Isso era falado, e Paulo recebeu essa designação. Paulo, você é carnal. Já pensou chamar Paulo de carnal? Você já imagina o negócio? Quem tem essa coragem, né? De Paulo ele pode ser muitas coisas, ele pode ter muitos defeitos, ele não era perfeito, mas chamar Paulo de carnal. Diziam, por exemplo, que Paulo era hipócrita. E na segunda carta, Paulo se defende da acusação de ser hipócrita. E por isso, Paulo, antes de escrever essas duas cartas, já na primeira, ele coloca aqui uma espécie de declaração de consciência tranquila em relação àquilo que ele sabe que é. Uma coisa é o que vocês dizem que eu sou, é o que Paulo está dizendo. E outra coisa muito diferente é o que eu sou de fato. Eu tenho a consciência tranquila de que eu estou andando com Deus. Eu tenho a consciência tranquila de que eu vivo em santidade, de que eu vivo na obediência de Deus, e é mais ou menos essa a ideia e a tônica deste texto, e eu quero hoje falar um pouquinho a respeito dessa questão, o testemunho da nossa consciência, o testemunho da consciência. E Paulo diz que isso é um motivo de orgulho. Ele fala: qual é o meu orgulho? O meu orgulho é o testemunho da minha consciência. E eu quero entender com vocês essa expressão de Paulo. O meu orgulho é o testemunho da minha consciência. Antes de falar do testemunho da consciência, deixa eu falar do orgulho. Orgulho, todo mundo sabe que na Bíblia é pecado. Não preciso falar isso, né? De fato, na Bíblia, orgulho é pecado, e não é um pecado pequeno, é um pecado muito grande. Eu imagino que a maioria das pessoas não aceitam o Evangelho exatamente por causa de orgulho. O orgulho ele está na base de muitos dos pecados que nós cometemos. A dificuldade de abaixar a cabeça. A gente tem dificuldade de abaixar a cabeça para algumas pessoas, alguns têm dificuldade de abaixar a cabeça para qualquer pessoa, e muitos têm dificuldade de abaixar a cabeça para Deus, e reconhecer que Deus está certo em seus direitos. E viver, de fato, uma vida de humildade na presença de Deus. O orgulho é um dos pecados mais mencionados na Bíblia. Mas é interessante que quando a gente vê esse texto, onde Paulo fala o meu orgulho, e quando ele fala do meu orgulho, ele fala com orgulho, para mostrar para a gente que não é todo orgulho que é pecado. Pelo que eu estou entendendo, tem um orgulho que não é pecado. E eu quero falar hoje sobre o orgulho que não é pecado. Eu podia falar sobre outros orgulhos, inclusive que o próprio Paulo usa. Nas nossas traduções aparece a palavra gloriar. Eu me glorio em alguma coisa. Gloriar-se nada mais é do que orgulhar-se daquilo, elogiar aquilo, né? Gloriar significa falar bem de uma coisa que a gente mesmo faz. Falar com orgulho. Então Paulo ele tinha algumas coisas nas quais ele realmente era orgulhoso.
Se é para dizer que Paulo não tinha orgulho em nada, de fato ele tinha orgulho em algumas coisas, e nós poderíamos falar sobre elas. Por exemplo, ele tinha orgulho nos seus irmãos. Ele fala: vocês são a minha glória, eu me glorio em vocês. Então ele tinha orgulho da igreja, da amizade das pessoas da igreja, da comunhão dos irmãos da igreja. Paulo fala isso numa de suas cartas. Ele tinha orgulho na cruz de Cristo. Ele fala: eu me orgulho na cruz. Então Paulo tinha orgulho na cruz. Ele encontrava realmente na cruz o fato de ser amado por Deus, de ser querido por Deus, e a cruz era o grande exemplo disso. E nesse texto particularmente, Paulo se orgulha de sua própria integridade. Ele achava que sua integridade pessoal era um motivo de orgulho. Eu me orgulho de ser íntegro. As pessoas não reconhecem, as pessoas talvez me critiquem, vão falar mal de mim, mas eu tenho orgulho daquilo que sou. E ele vai expor para os coríntios exatamente o que ele é. E ele usa as seguintes palavras para dizer o que ele é: eu sou o testemunho da minha consciência. É como se minha consciência estivesse testemunhando a meu favor e falando de mim. E quando ela fala de mim, ela fala coisas boas de mim. Eu sou meio que bajulado pela minha consciência. Poucas coisas são tão bajuladoras na nossa vida quanto uma boa consciência. A consciência bajula. A consciência limpa é uma coisa linda, não é verdade? Pedro fala isso. Lembra que Pedro fala: se vocês forem acusados e vocês merecem a acusação, então fica quieto e aguenta a pancada, você merece. Então tem mais é que se dá mal mesmo. Às vezes eu faço essa brincadeira, quando eu vejo o pessoal no corredor, né? Principalmente no acordar, as meninas às vezes lá do Sinal de Vida, elas estão no corredor, e eu falo: estão de castigo? E ela, a gente bagunçou, está de castigo. Então, mas aprontou, tem que pagar mesmo, não é isso? Então, aprontou, tem que pagar. Agora, a consciência, ela é muito legal por isso. Quando você não deve, e você sabe que você é inocente, isso não tem preço. E Paulo fala: isso não tem preço na minha própria vida. Vocês falam que eu sou algumas coisas, mas a minha consciência está tranquila e eu tenho orgulho de que a minha consciência está tranquila. Eu sei o que faço, eu sei como vivo, eu sei o que penso, eu sei quais são as minhas motivações. Nesse sentido, a consciência de Paulo está testemunhando a favor dele, dizendo que de fato ele está certo, meio que bajulando a ele. Esse orgulho que Paulo se refere não é exatamente por uma coisa que ele fez. Paulo tinha muito do que se orgulhar. Por exemplo, de ter fundado a igreja dos Coríntios. Paulo chegou em Corinto, não tinha nada em Corinto. Era uma cidade totalmente pagã e fundou a primeira igreja evangélica de Corinto. Olha que coisa incrível. E não foi só em Corinto, ele já tinha feito isso em muitas outras cidades no Império Romano. Paulo poderia ter orgulho disso. Eu tenho orgulho, foi eu que fundei essa igreja. Vocês estão falando o quê? Mas ele diz: meu orgulho não é exatamente de ter feito isso ou ter feito aquilo. Essas coisas particulares são muito boas, mas não é exatamente isso que provoca orgulho no meu coração. O que provoca orgulho no meu coração é a maneira como eu vivo, é a minha vida como um todo. Eu vivo de maneira sincera, é isso que ele diz. Melhor do que fazer uma coisa simplesmente, que vai te dar orgulho, ele diz, é orientar toda a minha vida. Não é só fazer uma coisa, mas orientar tudo, fazer com que toda a minha vida seja uma vida correta, honesta, íntegra, que seja aquilo que de fato eu digo que é, que seja pura. E é exatamente isso que Paulo está falando a respeito do seu orgulho, de que toda a sua vida está orientada para o bem e para a vontade de Deus. Então, e é daí que vem um argumento de Paulo, como ele vai conversar com os coríntios sobre coisas das quais ele é acusado. Ele começa então dizendo que ele se orgulha do fato de que ele é sincero. Eu sou sincero. E aqui, para quem vai ler os coríntios, o argumento é esse: como eu sou sincero em tudo que faço, vocês devem imaginar que eu também sou sincero em relação a vocês. Eu não sou falso em relação a vocês, eu sou verdadeiro. O que eu sou mesmo. Eu não estou mentindo para vocês. Então, Paulo usa um argumento da sua própria vida para falar do relacionamento particularmente, e é esse o tema. Depois vocês vão ler a carta e vão poder então entender um pouquinho quais eram os problemas que Paulo então enfrentava. Mas podemos dizer que o argumento de Paulo é que ele tem um orgulho do ser. Eu tenho orgulho de ser. E por isso eu não tenho dúvida e não tenho medo aqui de me apresentar a vocês, porque eu sou com vocês o que eu sou em todo lugar. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim. Por onde eu ando é assim que eu sou, e com vocês eu não fui diferente.
Então isso é muito legal, porque agora os coríntios tinham pelo menos um argumento forte de Paulo, para defender então a integridade de Paulo para com eles. E do que Paulo está falando? Que estilo de vida é esse? Primeiro, Paulo vai mostrar no texto, no contexto, uma vida pautada na sinceridade de Deus. Eu sou sincero, não tem em mim uma outra ideia, eu não quero ser outra coisa, eu quero ser de Deus. Esse sentimento é puro. Eu não estou aqui, mas estou lá. Tanta gente que está aqui, mas está em outro lugar. A mente está em outro lugar. A vontade está em outro lugar. Paulo diz, não, eu quero estar aqui mesmo. Estou fazendo exatamente o que eu quero fazer. Essa é a vontade do meu coração. Eu sou sincero. Segunda coisa que Paulo fala no contexto, é simples. Eu sou uma pessoa simples. Não é complicado comigo. Olha para o Evangelho e tudo que eu penso, o que eu quero, o que eu vivo, o que eu desejo, está lá no Evangelho. É o que eu quero. Pode falar, errou aqui, errou ali, mas o que eu desejo é o bem de vocês, o amor que tenho por vocês. Paulo diz, nada disso é questionável, é verdadeiro e vocês mesmos não podem negar este fato. E é por isso que ele diz, eu ando nesse tipo de simplicidade. É simples assim, mais ou menos simples como o amor de familiares, de uma mãe por um filho, de um pai por um filho. É simples. Eu amo você e acabou, não tem muita explicação, simplesmente amo. Era uma vida na graça de Deus, como ele diz. Eu vivo na graça. Então, ou seja, eu vivo na dependência de Deus. Eu não estou tentando inventar nada, não estou querendo fazer nada novo. Eu não estou querendo ir além da minha capacidade. Não, eu vivo na graça. Eu sou um dependente da graça de Deus, como todos são. E é assim que eu vivo, é isso que eu sou. Não esperem de mim algo diferente. É assim que Paulo se apresenta. Então vejam, ele tem uma vida correta, ele anda bem, ele tem um relacionamento verdadeiro com Deus, o seu ministério é verdadeiro e por isso ele se apresenta para os coríntios como uma pessoa cuja consciência está tranquila. Minha consciência está tranquila e ela testemunha a meu favor. Eu quero então pensar nesse orgulho, o orgulho de Paulo de ter uma consciência tranquila, e eu quero que a gente aprenda nessa noite algumas coisas sobre essa consciência tranquila. E a primeira coisa que eu quero que nós aprendamos nesta noite é que o orgulho de Paulo não consiste em ações pontuais. Paulo, ele disse, o meu orgulho é esse, de que nós temos vivido no mundo, de tal e tal maneira, ou seja, temos vivido no mundo. É a maneira como eu vivo, é assim que eu vivo. Isso é uma coisa realmente incrível e é ótimo encontrar servos de Deus que sabem como vivem. Eu estabeleci que a minha vida tem um rumo e ela tem um prumo e eu ando neste prumo. Se alguém for conversar comigo e for esperar alguma coisa de mim, já sabe o que esperar, porque eu sou realmente orientado pelas verdades do Evangelho. E não é uma coisa pontual. Ah, foi legal o que você fez, foi bom o que eu fiz, mas não é exatamente isso, é a maneira como eu sou, é a maneira como eu me construo como ser humano, é a minha maneira de ver o mundo, a minha cosmovisão. Paulo, ele não veste uma capa, é isso que ele está dizendo, eu não estou vestindo uma capa, eu não estou fazendo tipo, não é uma túnica, um colarinho, que eu coloco aqui para as pessoas verem, ele está bonito hoje. O que faz de Paulo um servo, o que faz de Paulo orgulhoso da sua consciência, é a sua vida como um todo, é o que ele é o que eu sou. Ele se define pela sua vida com Deus, pela sua relação com Deus. A relação de Paulo com Deus define a sua existência. Ele encontrou no próprio Deus a definição daquilo que ele é. O que eu sou, o que eu quero, o que eu sonho, quais são os meus desejos, tudo isso está em Deus e pode ser respondido em Deus. A caminhada de Paulo não era definida por profissão, não era definida por papéis sociais, por nada disso. Ele era definido pela presença de Deus em sua vida. Paulo tinha consciência disso. Quando ele olha para si mesmo e ele vê o seu próprio coração, a sua alma, ele reconhece, eu me defino pelo meu relacionamento com Deus. Isso é básico para mim. Fora de relação com Deus, Paulo não é nada. Tira Deus da minha vida, não sobra nada. Não tem mais nada. É o que me define, é isso que ele diz. Irmãos, uma vida cristã sadia, ela sempre será o resultado de uma vivência com Deus. Aliás, eu vou dizer para vocês, não tem como
a gente encontrar um relacionamento sério, verdadeiro, limpo com Deus, aberto com Ele, enquanto a gente não entende a verdade de que nós precisamos ser integralmente de Deus, integralmente. A gente gostava de cantar um hino, ainda gosta, é só cantar, né? Se cantar vai gostar de novo. Um hino que dizia, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. O problema de nossa vida é que a gente vai fragmentando, e vai deixando algumas coisas para a gente mesmo, alguns sonhos, algumas ambições, algumas fantasias que nós vamos guardando para nós mesmos. Paulo diz, eu não tenho esse tipo de coisa, eu sou integralmente de Deus. E quando ele percebia que uma coisa não era de Deus, que algo estava escapando da mão, algo estava indo para o lado errado, um negócio estranho na vida dele, o que Paulo fazia? Imediatamente ele então se rendia a Jesus. Hoje pela manhã falamos de uma maneira como ele fazia isso. Ele dizia, eu esmurro o meu corpo. Claro que a gente tem que entender isso no sentido figurado, né? Não é que Paulo esmurrasse ele mesmo, mas no sentido de que quando ele começava a perceber tendências que não diziam respeito ao Evangelho, isso deveria ser negado em sua vida. Paulo dizia inclusive para os romanos, eu morro todos os dias, porque eu sei para o que eu quero viver. Paulo tinha isso como meta de sua vida e isso facilitava muito, era orgulho para ele. Orgulho, sua própria consciência dizia isso, eu vivo para Deus, eu não sou outra coisa a não ser um servo de Deus. Então a primeira coisa que aprendo é que o orgulho de Paulo não era pontual, era algo que resultava de toda uma vivência com Deus. Segunda lição que eu vejo no orgulho de Paulo é que o testemunho da consciência de Paulo provocava um orgulho por ações que não eram exatamente dele. Eram por coisas que vinham de fora dele. Ele diz, não com sabedoria humana. Ou seja, o orgulho da sua consciência não era porque ele era uma pessoa muito sábia. Ele podia ter orgulho na sua sabedoria. Se você abrir lá o YouTube, você vai ver muita gente orgulhoso de sua sabedoria. E que fala daquilo de uma maneira incrível. Gente, ele se delicia na sua própria inteligência. De fato, a inteligência é uma coisa muito deliciosa, não é? Para os que a têm, mas não é o caso de Paulo. Paulo não se delicia com sua própria sabedoria. Ele diz, isso não é sabedoria humana. Eu não ando com sabedoria humana. Eu vivo na sabedoria de Deus. O testemunho da consciência de Paulo, ele era positivo, porque Paulo não se baseava em coisas que vinham dele. Não sou eu. Acha que é de mim? Não sou eu, isso é Deus em mim. E Paulo tinha orgulho de que ele era um vaso nas mãos de Deus. Como é que Deus pega um sujeito como eu e transforma alguém como eu e trabalha no coração de alguém como eu? Como isso é possível? E Paulo tinha orgulho. Eu acho que Deus viu em mim, provavelmente era assim que ele pensava, Deus viu em mim uma coisa que eu mesmo não vi. Eu acho que Deus deve achar que eu sou incrível. Ele olhou para mim, gente, que negócio incrível. Ele me achou digno de fazer a sua habitação em meu próprio coração. De modo que agora eu dou lugar a ele e ele começa então a se expressar através de mim. Ser um instrumento de Deus era o orgulho de Paulo. Já foram lá no Museu do Ipiranga? Eu já fui muitas vezes, não vou há alguns anos, não é? Lá tem muitos objetos particulares. Tem um deles que era o chapéu do Santos Dumont. Já viram? Ele está num vidro lá numa das salas do Museu do Ipiranga. É um chapéu que se você vê na rua, você vai, né? Você nem pega, dá até nojo. Afinal, era do Santos Dumont, né? Mas pô, acho que ele deve ser mais limpo do que muito chapéu que tem por aí, penso eu, não é? O fato é que é um chapéu comum. Esse é o chapéu do Santos Dumont, não é? Mas não é um chapéu qualquer. Porque a pessoa que o usou faz dele algo diferente, faz dele algo especial. Eu li uma história certa vez sobre Paganini. Paganini era um tocador de violino, violinista, né? E ele estava numa ponte, atravessando uma ponte em Londres, e tinha um mendigo tocando um violino desafinado. E ele passou, viu o mendigo, pediu licença, eu posso tocar um pouco? Disse Paganini. E aí ele queria, na verdade, afinar o violino. E aí ele foi tocando e afinando, e ele começou a tocar. E aí quando ele começou a tocar, as pessoas começaram a parar. Interessante, quando o mendigo tocava, ninguém parava. Mas quando ele começou a tocar, todo mundo parou para ouvir.
As pessoas paravam e de repente havia um monte de gente ao redor dele. E aí ele tocou uma peça e as pessoas então começaram a jogar moeda no chapéu daquele mendigo. Sabe quem estava tocando? Não era qualquer um, era o mestre da música. Irmãos, o que nos torna dignos é o fato de que somos instrumentos nas mãos de Deus. As bênçãos vêm exatamente desse fato. Não é porque eu faço as coisas de acordo com a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha capacidade. A minha capacidade não é nada, é Deus que opera em mim. Eu atribuo a Ele o fato de que Ele é o dono, o Senhor da minha vida. Nós acabamos de cantar isso. Ele é o meu e também o teu Senhor. Ele nos domina, Ele age em nós e através de nós, e assim Ele opera em nossos corações. Paulo tinha consciência disso. O que merecia orgulho na vida de Paulo não era aquilo que era dele. Talvez nada em Paulo merecesse orgulho. O que você é, Paulo? Paulo poderia dizer, olha, o que eu sou na verdade, eu sou um assassino, porque eu feri a igreja de Cristo. Eu sou um matador de crente, é isso que eu sou. Quer saber o que eu sou? Eu sou indigno, eu sou o último dos pecadores, frase que Paulo usou numa de suas epístolas, o maior de todos os pecadores, o menor deles, mas o menor achou misericórdia, o menor, o pior dos pecadores encontrou misericórdia. Paulo achava que isso era motivo de orgulho. Eu tenho orgulho de ser a habitação de Deus. Deus está em mim, isso não é pouca coisa, isso é muito precioso, é muito valioso. Paulo está dizendo que se orgulha no fato de que sua vida é um produto da obra de Deus nele. Paulo não se orgulha daquilo que vem dele, na sua sabedoria carnal, mas daquilo que Deus faz na vida dele. E de fato, o que Deus faz na vida de Paulo, acaba se transformando na própria vida de Paulo. Paulo encontrou um jeito, de fazer uma ligação com a obra de Deus nele, de modo que o que é dele mesmo, ele acaba deixando isso secundário. Essa não é a minha vida, essa é a vida que Deus produz em mim. E aí a minha vida, aquela que eu nasci com ela vai morrendo aos poucos, para que uma nova vida brote dentro de mim, até que um dia eu não tenha mais a velha vida, somente a nova vida, a vida que Deus opera em meu próprio coração. João tinha dito algo muito parecido com isso na sua primeira carta. Lembra? Ele disse, a nossa vida não é essa que estamos vivendo agora. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí João completa, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados juntamente com eles. Ou seja, eu nem sei qual é a minha própria vida, porque a minha vida não é essa. Eu estou aqui andando que nem zumbi, não é? Eu estou aqui que nem zumbi, meio morto-vivo neste mundo. Mas quando Cristo manifestar, a minha vida verdadeira se manifesta, porque é lá, essa é a minha vida, é lá que eu encontro força para viver neste mundo. Essa de fato é a razão da minha existência neste mundo. Não vem de Paulo, vem do Cristo que habita nele. E finalmente, as ações de Paulo, e é o que aprendemos do seu orgulho, que provocam orgulho nele, não se constituem, na verdade, naquilo que Paulo faz, mas na dependência que Paulo tem de Deus. Ele não se orgulha exatamente de uma coisa que ele fez. Paulo podia falar de muitas coisas que ele fez. E aqui em Corinto ele vai fazer isso mesmo. Ele fala, olha, quer saber o que eu fiz? Eu podia falar isso. E aí Paulo, quando ele vai fazer isso, sabe o que ele escreve na carta? Ele fala, agora eu vou falar como homem. Esquece, deixa de lado a vida de Deus, esquece a vida, agora eu vou falar como um ser humano normal, alguém como qualquer um falaria. E aí Paulo começa a falar dessas coisas, e ele fala de tudo que ele fez, mas no final ele diz, mas isso tudo não é nada diante de Deus, não é nada disso que me dá orgulho, e que me dá orgulho é realmente o fato de eu ser um instrumento de Deus. E sabe o quê? De que isso de fato é dependência de Deus. É isso que dá orgulho em Paulo. Ele fala da graça de Deus. Eu tenho vivido na graça, ou seja, na dependência de Deus. Paulo vive na santidade e na sinceridade de Deus e na graça de Deus. Essas características, santidade, verdade e graça, são características próprias de Deus. Paulo poderia, quais são as características de Paulo? Ele diria, santidade, verdade
e graça. 3 palavras que usamos muito para definir Deus, não é verdade? Pois Paulo diz, pois é, eu não me defino por características minhas. O que é meu não me importa. Eu me defino pelo que são características de Deus em mim. As características são de Deus e não de Paulo. E é isso que Paulo prega. Quando ele abre a boca para falar, ele não vai falar dele, da sua vida, do seu sentimento. Ele vai falar da verdade, da sinceridade, da santidade de Deus nele próprio. Porque é isso que ele vive. Como se trata de uma dependência de Deus, a gente pode então imaginar que Paulo não está preocupado com o seu comportamento, mas com a sua vida na esfera de Deus. Gente, não é tanto que eu quero fazer isso, eu quero fazer... Não, eu quero andar com Deus, eu quero viver com Ele, eu quero estar com Ele, e aí Ele vai me guiar. Eu vou viver dependente dEle. Porque no final, quando acabar tudo, e eu olhar para trás, eu vou poder ver a obra que Deus fez através de mim, eu vou poder dizer, não foi eu, foi Ele. E aí é que está a honra. É a honra de saber que foi Deus no final das contas. A honra de uma vida cristã é no final a gente poder olhar para trás e dizer, foi Deus, não fui eu. Porque se foi você, então muito legal, a gente vai, né, bater nas suas costas, né? Olha, você é muito legal, muito inteligente, parabéns pelo seu trabalho, é muito legal isso, mas você quer ver realmente uma honra, é você, não, eu não fiz nada. Isso foi Deus me achou digno de ser a sua habitação, de ser o seu instrumento. A honra, a glória, o louvor precisa ser dele. Não me elogiem, aceitem e vivam naquele que vive em mim. E é isso que Paulo diz, sejam meus imitadores, Paulo diria nesse sentido, porque é Cristo em mim. Imitem o Cristo que habita em mim, porque tudo em Paulo era de Cristo, um grande homem de Deus, sem dúvida, e que nessa carta revela um pouco de nós, do seu próprio coração. E quando ele abre a sua alma, é realmente fascinante a sinceridade, a verdade de alguém que integralmente se colocou na presença de Deus para viver com Deus e andar com Deus. E um modelo para nós que vivemos tão presos nas coisas deste mundo, tão limitados naquilo que o mundo coloca diante de nós, tão machucados muitas vezes e aprisionados por aquilo que o nosso inimigo faz contra nós. Paulo parecia livre dessas coisas, não era bem assim, não é verdade? Mas ele era um homem que vivia com Deus, ele andava com Deus, Deus era a razão de sua vida e ele expõe isso. E é por isso que ele diz, a minha consciência testemunha a meu favor. Quando leio esse texto, eu fico me perguntando, Deus, a minha consciência testemunha a meu favor? Se eu chegasse diante de Deus, ou se eu disse, não é nem dizer para os outros, não são os outros que precisam ouvir isso, sou eu mesmo, e dissesse ao espelho, a tua consciência, ela testemunha a teu favor? Paulo acreditava que sua consciência testemunhava a seu favor. E a sua consciência, ela testemunha a seu favor?